Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas e que vocês sejam cada vez mais respeitadas e que consigam conquistar tudo o que desejam. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:08. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera, mira para o QR Code e vai estar lá. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo. Você que estava acompanhando o debate sobre a situação dos centros de saúde aqui na nossa cidade nesta fase vermelha em relação à pandemia, confira agora os destaques de hoje. O vereador Paulo Búfalo questiona a prefeitura sobre transporte público na cidade e pede segurança em relação à Covid-19. Comissão Permanente da Mulher realiza reunião extraordinária e aborda o Dia Internacional de Luta e o contexto da pandemia. Nesta semana, você acompanha a série sobre Covid-19 com pessoas que estão se recuperando. E no esporte, Ponte Preta sofre virada e perde para o Corinthians em Itaquera. Guarani fica no empate com o Bragantino no Brinco de Ouro. E olha só, saúde, prevenção de doenças, tratamentos, bem-estar, praticamente todas as descobertas saem dos cientistas. E no Dia Internacional das Mulheres, a gente vai conhecer profissionais que se destacam na área. A reportagem é do André Aranha. Começamos então com a Marisa, que nasceu na zona rural do Rio. Os pais eram imigrantes japoneses que trabalhavam com a agricultura familiar. Talvez até por conta da dificuldade que meus pais tiveram de estudar, eles sempre incentivaram muito os filhos para que se dedicassem ao máximo aos estudos. Então, dessa maneira, eu sempre, do ponto de vista familiar, sempre tive muito apoio. Apoio para realizar o sonho dela, que sempre foi atuar na área científica um dia. E de fato, de estudo em estudo, eu fui realmente conseguindo, vencer os obstáculos, até que no momento de vestibular nacional da Unicamp, eu consegui, então, prestar para o curso de Engenharia Química. E a história toda, eu acho que já todo mundo sabe o final, porque eu acabei virando uma docente da própria Unicamp, Você viu toda essa sua caminhada, Marisa, de muita luta e tal, você viu um certo preconceito com relação ao fato de você ser mulher nessa área? Olha, a engenharia química, ela é particularmente diferente de outras engenharias. A gente tem um balanço, na verdade, um equilíbrio de gêneros muito grande. Se hoje você for verificar uma sala de estudantes de engenharia química, você vai notar que é metade. Já não acontece necessariamente a mesma coisa em outras engenharias. A Letícia que o diga, ela é uma das 5 mulheres entre os quase 80 professores na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Essa é uma realidade que eu me acostumei desde a própria graduação, desde a própria faculdade. Entramos 4 mulheres num grupo de 70 alunos. E aí, à medida que você vai avançando na carreira de engenheira, os números de mulheres vão ficando cada vez menores, Então, no final, hoje eu sou realmente a minoria, num grupo de 5 mulheres aqui, docentes da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, num grupo de 77 homens. Trabalhei na indústria automotiva também, era sempre a única mulher na reunião, então eu estou acostumada um pouco de que o número de mulheres nesses ambientes é muito pequeno. Mas quando se trata de produção científica, as mulheres brasileiras superam os homens, viu? Elas foram responsáveis, por exemplo, por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre os anos de 2008 e 2012, um dos maiores índices do mundo. Eu não acredito em imposição de percentuais, eu acho que a gente tem que respeitar
as afinidades que cada gênero tem por áreas, né? Então, eventualmente, homens preferem naturalmente determinadas áreas, mulheres preferem outras áreas, e a gente também tem que respeitar essa diversidade natural que existe entre os gêneros. Hoje as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, o que corresponde a um aumento de 10% nas últimas 2 décadas. Bom, e apesar de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, as mulheres brasileiras não estão tão bem representadas assim nos níveis mais altos da carreira. E não é questão de falta de capacidade, é questão de números. Quer dizer, uma porcentagem, como a porcentagem de mulheres é muito menor, e o número de cargos de chefia ou em níveis mais altos de carreira é um número reduzido, então é menor ainda a chance de você encontrar uma mulher nessa posição, né? Mas, por exemplo, não há nada que impeça. Eu hoje sou chefe do Departamento de Computação e Automação Industrial aqui da faculdade. Então, num grupo de 20 docentes, eu sou a chefe e a minha colega, Paula, é vice-chefe do departamento. Quer dizer, então não há impedimento para que as mulheres alcancem o nível de chefia ou de níveis mais altos, mas o que existe realmente é uma proporção que é desigual. Professora do curso de Biologia da Unicamp, Clarice valoriza o papel da mulher no mercado de trabalho, principalmente na ciência. As mulheres na pesquisa, na ciência, ela tem um destaque muito importante. E também o que eu destaco, talvez, é que em termos de administração de uma universidade, talvez ela não esteja tão presente como os homens. Agora, em termos de pesquisa, a mulher está muito presente. Ela gosta de fazer, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de trabalhar em laboratório, e eu vejo que isso as mulheres em geral amam. Não estou dizendo que os homens não gostem, mas as mulheres amam. Mas eu acho que falta um pouquinho da mulher estar mais presente também nos altos graus aqui dentro da universidade, talvez, sabe? Já tem, claro, tem muitas mulheres presentes, mas nós não tivemos uma reitora ainda aqui na Unicamp. Então, essas coisas eu acho que ainda falta. Nós temos potenciais, temos ótimas pessoas, mas eu ainda acho que a mulher se sente melhor, mais acolhida na pesquisa. E olha só, uma rede de franquias de sapatos femininos focada em apoiar mulheres empreendedoras em todo o nosso país lançou uma cartilha de forma gratuita com orientações para mulheres vítimas de violência doméstica. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Carla Marçal, sou diretora comercial da Quinta Valentina. Por que a Quinta decidiu fazer a cartilha? Nossa empresa é uma empresa 100% voltada para a mulher. Tanto a nossa consumidora, que usa nossos sapatos, como as nossas franqueadas, que são 99% são mulheres que nos representam, que fazem a experiência QV, né, que fazem toda a visita e apresentação dos nossos sapatos para as nossas clientes. E fora... a nossa empresa, a diretoria tem mulher, quem desenvolve o sapato na Quinta Valentina, quem cria os nossos sapatos é uma mulher, então isso é muito diferente. E a gente, nesses anos de franchise, a gente sabe que uma das coisas, um dos pilares para essa empreendedora ter sucesso, ela estar no relacionamento saudável, ela ter incentivo, ela ter um companheiro, um parceiro que incentiva ela, que dá apoio para ela. Então, a gente já sentia isso aqui na nossa empresa. Então, foi natural a gente querer fazer uma cartilha de relacionamentos saudáveis para que essa mulher consiga entender e também consiga trilhar um caminho diferente. Qual que é o objetivo desse material para a Quinta? O nosso objetivo primeiro é ajudar as mulheres, né? Tem muitas mulheres que não têm consciência que elas vivem num relacionamento abusivo, né? Um relacionamento violento. Você vai falando, é verdade? É. Várias ainda, mas isso não é abuso, isso não é...
eu não estou sofrendo uma violência moral, uma violência psicológica. A maioria das mulheres, quando a gente começou a estudar esse assunto, tem muito aquela história, não, só foi uma vez, ele estava nervoso. E isso é muito sério, porque é um círculo vicioso, isso se repete, né? A gente sabe que, infelizmente, chega ao final disso o feminicídio, mas que isso já começa lá atrás, quando o parceiro manda ela calar a boca, quando tem algumas atitudes psicológicas de limitação para ela não poder sair, ela não poder fazer as coisas que ela gosta. Então, tudo começa com relacionamento abusivo na parte psicológica e moral. Então, para a gente ajudar essa mulher a identificar e também ela conseguir, depois de identificar como que eu saio disso, como que eu consigo ter uma vida melhor, é muito importante. E também a parte de acolher essa mulher. Acolher porque a maioria das mulheres, a gente tem um dito popular, né? Em briga de casal não se mete a colher. A gente fala, tem que meter a colher mesmo. A gente tem que acolher essa mulher, a gente tem que dar apoio a essa mulher. A gente tem que mostrar para essa mulher que existe um caminho sim. Então, são dois objetivos que essa cartilha, ajudar e acolher essa mulher. Como esse material foi elaborado? Foram vários canais de pesquisa. A gente é uma empresa que tem um selo da ONU Mulheres. A gente está com 7 princípios da ONU para desenvolver um negócio voltado para a mulher. Também toda a estruturação do nosso negócio, ela tem a mulher como papel principal, né? Então, o que acontece? A gente usou muito a ONU Mulheres. Também a gente usou uma ONG chamada Justiceiras, que também fala muito sobre a violência contra a mulher. Uma outra ONG do Nordeste chamada Mete a Colher, que é fantástica, que fala sobre isso, esse apoio que nós temos que dar para as mulheres que passam por isso. E também uma ONG chamada Força Menina, que é a questão de formação dessa menina, né? Hoje a gente está trabalhando com a mulher já na parte de ajudar ela, mas como que eu consigo fazer que as futuras mulheres não passem por isso? Como eu consigo desenvolver, como eu consigo transformar a realidade dessa menina hoje para que no futuro ela não sofra um relacionamento abusivo? Então isso é muito, muito forte pra gente, né? Porque o futuro é as nossas futuras clientes, as nossas futuras franqueadas, as futuras diretoras, as futuras consultoras da Quinta. Então a gente também tem que pensar no futuro. Então a gente olhou para várias ONGs que trabalham e ajudam essa mulher. Qual a motivação da empresa a trabalhar realmente o empoderamento, incentivar esse empoderamento? Para a Quinta, não tem como. A gente fala que todo dia a gente vê a transformação dessa mulher. E o verdadeiro empoderamento dessa mulher, a gente fala que são duas situações, são 2 pilares, né? O empoderamento dela de independência emocional, porque quando a gente começou a entrar nisso, né, pesquisar, a gente viu que muitas dessas mulheres têm uma dependência emocional com esse parceiro, esse agressor. Então, dá para essa mulher essa independência emocional. O segundo é a independência financeira, né? A independência financeira para ela é essencial para que ela consiga se manter, porque muitas vezes ela permanece num relacionamento abusivo porque ela não sabe como que ela vai pagar, né, as contas, como que ela vai criar o filho. Então, a independência financeira é essencial. E a gente, na nossa empresa, a gente vê isso todo dia, porque a franqueada, quando começa com a gente desenvolve muito conhecimento. E o conhecimento, quando você começa a transformar a vida dessa moça, dessa mulher, com o conhecimento, isso vai tendo uma mutação dentro dela que faz com que ela se sinta mais segura, né? Porque ela começa a ver e enxergar o poder dela tanto de decisão, né? Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, como também a independência dela financeira, porque ela começa a ver que ela consegue se manter, ela consegue ganhar seu dinheiro, ela consegue criar os seus filhos. Então, essa transformação é o verdadeiro empoderamento. Não é à toa que a gente fala, nosso propósito da Quinta é dar suporte ao caminho das mulheres. Então, pra gente é natural isso, né? Não é só desenvolver um bom sapato, um sapato com design, com conforto, mas mudar a vida de quem usa nosso sapato. Essa cliente sabe que quando ela compra um Quinta Valentina, ela está comprando de uma outra mulher, uma mulher corajosa, guerreira,
uma empreendedora, e que esse sapato foi desenvolvido para ela, por outra mulher. Então isso tudo tem uma diferença muito grande e esse é o verdadeiro empoderamento feminino. Onde a pessoa pode ter acesso à nossa cartilha? Simples, nosso site quintavalentina.com.br. Tem um ícone, violência contra a mulher, você só clicar nesse ícone vai ter nossa cartilha, você baixa e consegue divulgar esse material, ajudar outras mulheres. É muito importante a gente divulgar esse material. Meio-dia e 22, nós estamos ao vivo, Mirna Abreu já nos nossos estúdios, agora com as notícias da metrópole, começando com aquela atualização dos casos da Covid-19 no país, estado de São Paulo e depois no nosso município. Gabriel, na verdade nós temos aí, quando a gente fala dos dados, né, na nossa região da última quinta-feira até a sexta-feira. Então nós vamos atualizar a qualquer momento, mas nós vamos falar aí dos dados do Ministério da Saúde. Olha, de acordo com os dados até este domingo, são 11.019.344 casos da Covid-19, um registro de 80.508 novos casos em 24 horas. Nós temos no país 265.411 mortes devido à Covid-19. No estado de São Paulo, são 2.113.738 casos da Covid-19, com 61.463 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. No total, 176.062 óbitos e Campinas lidera esse ranking que até a última sexta-feira marcava 71.393 casos e já a última cidade, de acordo com os números aqui, são Olambra e Morungaba com 905 e 544 casos na RMC, lembrando que a qualquer momento a gente aguarda, tem alguns municípios da RMC que fazem assim atualizações semanais e nós não temos atualização, por exemplo, Olambra foi feita na última quinta-feira, portanto a gente aguarda a qualquer momento uma nova atualização. Em óbitos nós temos na região metropolitana de Campinas 4.444 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas lidera também esse ranking, infelizmente, com 1.927 óbitos e as únicas cidades que, assim como nos casos também nos óbitos, que têm um menor número são Morungaba e Olambra, com 11 e 8 óbitos, respectivamente. Vamos falar de Campinas? Exatamente, porque nós tivemos a confirmação de 13 óbitos na nossa cidade e o que chama a atenção é a faixa etária. Então, desde os 46 anos, que é o que a gente está falando, a doença sendo mais agressiva com a população que não é idosa até 102 anos. Então, olha a diferença de faixa etária. E chama aqui pessoas que não têm comorbidades e que estão vindo a óbito pela doença. Por exemplo, uma mulher de 56 anos, ela chegou a óbito. Uma outra mulher de 70 anos também não tinha nenhuma comorbidade. Então, é algo que vem preocupando as autoridades. Por isso que nós temos aumento na ocupação de leitos e, consequentemente, a letalidade está muito alta. Sim, é aquilo que a gente falou na semana passada. No início, 81% dos óbitos eram de pessoas com mais de 60 anos e mais de 80 anos, inclusive, o público principal, que inclusive teve a vacinação. Agora a gente já fala de um público que está meio... Se a gente olhar, olha, 7 vítimas com mais de 60 e 6 com menos de 60, parece aí que a gente está chegando aí a um equilíbrio infeliz neste caso. Exatamente. Ocupação dos leitos da Covid-19 continua acima dos 90%. 92,68% na última sexta-feira, que nós tínhamos, na ocasião, 314 leitos exclusivos de UTI e aí dos quais 91 estavam ocupados. E para esta semana, olha, começa a transferência de pacientes internados em UTI para o Hospital Metropolitano, que foi encampado pela Prefeitura na última semana. Toda a estrutura, de acordo com o Executivo, já está montada para operação e ao longo das próximas semanas a ideia é que 15 leitos de terapia intensiva e 30 de enfermaria sejam implantados na unidade para os pacientes do SUS
o Sistema Único de Saúde. Além da ampliação do Hospital Metropolitano, o SUS Municipal terá ainda 2 leitos de UTI no Samaritano, 28 leitos de enfermaria no Ouro Verde e 24 na UPA Anchieta Metropolitana nas próximas 2 semanas. E os leitos da UPA já começaram a funcionar hoje. Com isso, a ideia é que o município tenha uma disponibilização aí de 221 leitos exclusivos do SUS para o atendimento aos pacientes da Covid-19. E a gente aguarda essa implantação de fato nesta semana e na outra. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho agora de vacinação. Olha, Campinas já vacinou mais de 100 mil pessoas. São 100.457, 69.479 já tomaram a primeira dose e 30.978 a segunda dose. E a gente lembra, inclusive, que a Prefeitura de Campinas encerrou na última sexta-feira a aplicação da primeira dose de pessoas com mais de 85 anos. Assim, a Prefeitura considera que 100% da população nessa faixa etária está imunizada com a primeira dose. Lembrando que essa proteção contra a Covid-19 acontece geralmente após uns 20 dias em que o paciente toma a segunda dose da vacina. Então, a gente vai lembrar agora também que a gente tem 5 pontos de vacinação na cidade e nós estamos no momento em que a vacinação é para o público de 77 a 84 anos. Olha, o Centro de Vivência do Idoso no Taquaral, a MF Caique Zeferino Vaz na Vila União, Casa da Criança Paralítica no Parque Itália, Clube Círculo Militar no Jardim Chapadão e o Centro de Imunização Noroeste na Vila Castelo Branco, que passou a funcionar no último sábado. Você entra lá no site vacina.campinas.sp.gov.br e aí, com esse link, é que você vai, então, fazer o seu agendamento para que ele passe a valer. E o próprio site, quando você coloca o seu endereço, que vai disponibilizar qual é o local de vacinação, porque também depende do número de doses disponíveis. Olha só, Mirna, abri o site vacina.campinas.sp.gov.br e a boa notícia, ela está um pouquinho mais aqui para baixo, são os idosos de 85, a notícia que você deu que Campinas superou a meta de vacinação deste grupo. E aí a gente tem o agendamento aberto para o grupo de idosos com idade entre 77 e 84 anos. Importante salientar, Gabriel, que a Prefeitura já informou que o que vale para agendamento é o site vacina.campinas.gov.br. Muita gente está acessando o site Vacina Já, do governo do estado de São Paulo, que é um pré-cadastro. Isso não é agendamento. Então, é preciso ter atenção para que esse Vacina Já é só para o governo saber quem tem a intenção de se vacinar, até para saber o número de doses para cada município. É um controle geral do estado, mas o agendamento vale de fato se você ligar no Disque Saúde, que é 160 aqui em Campinas, ou entrar no site no vacina.campinas.sp.gov.br. A gente aproveita também aqui, Gabriel, para lembrar que está existindo aí uma fake news no WhatsApp com algumas datas que seriam datas reais, mas não é uma data real de um público que já estaria sendo vacinado e não é. Inclusive, chegou à nossa redação pessoas que procuraram, por exemplo, o Kaique da Vila União, chegou, não tinha vacina para minha idade, porque eu recebi uma notícia no WhatsApp de que já chegou a minha idade. Gente, entra no vacina.campinas.gov.br e lá está explícito. Agora nós estamos na fase 77 a 84 anos. Mirna Abreu, hoje é o Dia Internacional da Mulher, parabéns por esta data e nós temos ações, acontecendo. É uma data, na verdade, que lembra um momento de muita luta
né, das mulheres lá, que já lutava pelo direito da mulher no trabalho, e luta essa que continua até hoje. Tanto que, olha, nós tivemos agora há pouco, às 11 horas, a inauguração entre uma parceria do Centro de Integração da Cidadania e o SOS, Ação Mulher e Família, de um novo serviço ali no bairro Vida Nova. O SOS, Ação Mulher e Família, é uma entidade conhecida aqui de Campinas que atua na proteção e atendimento à mulher que foi vítima de violência doméstica. Então, hoje nós tivemos aí essa nova unidade no Vida Nova, ali na região do Ouro Verde, né? E que é um importante agora local de atendimento também dessa mulher que mora lá no distrito e muitas vezes não consegue vir ao centro da cidade. Então vamos lá, olha, ela vai funcionar na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano 92, lá no bairro Vida Nova, e nós vamos deixar aqui o telefone do WhatsApp para quem precisa de um primeiro atendimento ou até ter informações ou tirar dúvidas sobre a questão da violência doméstica. O WhatsApp é o 19 98 292 3927, 98-292-3927 e o telefone fixo também é o 3226-6161, mais um importante serviço de proteção à mulher. E fora isso, a gente tem aí vários eventos acontecendo na cidade, por organizações particulares também, e pela prefeitura a gente teve de manhã um evento da Secretaria de Esportes, que teve aula de ginástica e vai continuar na semana a partir das 9 horas, sempre de manhã, no YouTube do canal da Prefeitura, no no canal da Prefeitura, isso mesmo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sempre uma palestra. Amanhã nós temos o Dr. Anderson Marques de Moraes, que vai falar sobre exercício físico e saúde. Na quarta-feira, com uma psicóloga. E na quinta-feira, o professor Kleber Albino Ferreira vai falar sobre exercício, mulher e envelhecimento. Quer saber de cultura destinada à mulher? Também tem hoje, olha só, no Cultura Abraça Campinas, no YouTube do Cultura Abraça Campinas, a partir de 3h30 da tarde. Hoje o tema é leveza feminina. Com literatura e poesia, nós teremos a participação da secretária municipal de cultura, a Sandra Ciossi, também da secretária de desenvolvimento de pessoas, Eliane Jocelaine, e de poetisas, Tereza Azevedo, Tereza Moraes e Lúcia Farias. Então, a partir das 3h30, no canal Cultura Abraça Campinas, também essa singela homenagem às mulheres que atuam aqui na nossa cidade de Campinas. E um feliz Dia da Mulher para você, que continue com toda essa força para continuar lutando pelos nossos direitos e por tudo que a gente procura por uma sociedade mais justa. Exatamente, né? Mais equidade, que é o que a gente pede para nossa sociedade, né? Os mesmos direitos entre homens e mulheres que, infelizmente, a gente não vê acontecendo na nossa sociedade. E tem uma última informação, né? Nas notícias da metrópole. É um serviço para você que mora ali na região do Jardim Santa Maria, parte do Jardim Campo Belo, Jardim Marisa, Jardim Dom Gilberto, Jardim Itaguaçu, Jardim São Jorge e Jardim Fernanda, ali na região do aeroporto de Viracopos. Amanhã, entre 8 da manhã às 5 da tarde, nós teremos o corte no abastecimento de água para uma obra de interligação de redes. Portanto, faça a reserva de água hoje, para que nesta terça-feira essas regiões, você que mora em um desses bairros, não fique sem água. 12h35, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. Mirna Abreu, quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Você já abordou as notícias da metrópole, mas agora as notícias do Legislativo, e a gente abre falando sobre as discussões neste mês especial da mulher. É isso mesmo, a Câmara tem a Comissão da Mulher, que ela atua fortemente nessas questões de direitos e discussões a respeito da atuação da mulher aqui em Campinas. E não foi diferente. Na semana passada, a Comissão da Mulher fez uma reunião que tratou justamente da luta das mulheres no contexto da pandemia da Covid-19. Acompanhe.
A Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte, tratou do Dia Internacional de Luta das Mulheres no contexto da pandemia de Covid e a explosão da esfera dos cuidados. Foi a segunda reunião extraordinária da comissão do ano pela internet. Nós estamos iniciando o mês de março, que é um mês muito especial para nós mulheres, né? Essa reunião da Comissão da Mulher, ela tem o intuito de marcar o início do calendário do mês de março, que é o mês do Dia Internacional de Luta das Mulheres, o 8 de março. De acordo com a parlamentar, a grave crise sanitária, econômica e social aprofundada pela pandemia escancarou o machismo. Fazem parte da comissão e participaram da reunião as vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel e o vereador Gustavo Peta. A situação no Brasil se agrava. Nós viveremos um mês de março dos mais tristes da nossa história. Isso não é terrorismo, como disse recentemente o presidente da República. Isso é realidade, é verdade, né? São milhares de vidas perdidas e muitas delas não precisariam ser perdidas se a gente tivesse tido desde o início uma resposta responsável, coerente, com a gravidade que a pandemia proporciona. A gente tem um problema de quando a gente fala da violência contra a mulher. Ela está em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando da casa, e mesmo assim a gente tem um número muito grande de casos de violência contra a mulher. E aí, quais são as dificuldades hoje? A denúncia. As mulheres não se sentem seguras nem para denunciar, porque elas passam a maior parte do tempo com seus agressores, e isso dificulta que a gente consiga realizar as denúncias. Então, em todo mundo, observou que o número de denúncias caiu, mas o número de casos, né, subiu. Essa questão da pandemia, ela escancarou aquilo que nós, militantes de esquerda, militantes para uma sociedade melhor, sempre apontávamos, né? E com a pandemia isso ficou escancarado, a desigualdade social, racial, de gênero, e como isso tem afetado, e nessa pandemia isso ficou, né, mais agravado ainda, né? Então, quando a gente faz um encontro como esse, a gente não pode deixar de apontar esses elementos. E o principal deles é que, nesse contexto da pandemia, como que ela encontra, né, um terreno fértil para ampliar essas desigualdades. Eu queria só fazer algumas considerações, tentar fazer lógico, assim, foi falas muito abrangentes, com temas super importantes, relevantes. Eu só queria fazer algumas considerações só para a gente sintetizar algumas coisas e também pensar alguns encaminhamentos, tá? Bom, primeira coisa, assim, todo mundo sabe que a gente está numa situação gravíssima aqui na cidade de Campinas, né? O sistema de saúde está colapsado. Isso é uma realidade do estado de São Paulo e do Brasil. Eu tenho insistido muito que a gente não faz ideia do que é um colapso simultâneo de vários sistemas de saúde. Nós não fazemos ideia do que é isso, nós nunca vivemos isso. E isso, a gente está se avizinhando uma tragédia grande e a necessidade do isolamento social. E melhorar o transporte público em tempos de pandemia é o objetivo do vereador Paulo Búfalo. Acompanhe na reportagem de Mariana Meira. Quem precisa utilizar o transporte público todos os dias em Campinas sabe que nem sempre consegue manter o distanciamento social necessário para se proteger do coronavírus. A situação, em plena fase vermelha no estado e no município, fez o vereador Paulo Búfalo encaminhar à Prefeitura Municipal um requerimento, pedindo informações transparentes do sistema Intercamp, como o número de passageiros pagantes e subsidiados mês a mês desde janeiro de 2019, antes da pandemia, e dados mais detalhados sobre alterações de linhas e itinerários aos finais de semana e feriados, mudanças anunciadas na pandemia. O que nós estamos vendo e recebendo várias reclamações é o fato dos ônibus estarem circulando
com lotação máxima, assim, expondo as pessoas, né, a contaminação do coronavírus, mas também trazendo transtornos para a população no que diz respeito aos horários, a condição ali de transporte que está, assim, absolutamente precária. Outro requerimento do vereador quer informações sobre o itinerário da linha 202 Parque Valença 2 e do terminal Campo Grande, bem como sobre o atendimento à comunidade do Parque Valença 1. Essa é uma situação específica em que a comunidade do Parque Valença 1, que reside um pouco mais distante do terminal do Campo Grande, ela está ficando sujeita a ter que se deslocar muito caminhando. Então, as ruas mais distantes do terminal e da própria avenida John Boy Dunlop, né, acaba gerando uma situação em que pessoas muito idosas, às vezes, têm que se deslocar por grandes distâncias. É o que também tem acontecido nos bairros Chácara Cruzeiros do Sul e Colina Verde. Chácara Cruzeiros do Sul é um bairro de Campinas em que há muitas ruas sem pavimentação, o que por si só já dificulta a circulação de ônibus quando as vias estão sem condições de passagem. Muitos moradores relatam que quando chove, por exemplo, os ônibus vêm exatamente nesta esquina onde nós estamos agora, onde termina a parte asfaltada, e os moradores têm que descer do ônibus e seguir pela estrada de terra caminhando para irem até as suas residências. Com a pandemia, houve outro agravante ainda. Houve restrições nas linhas de Campinas aos finais de semana, feriados e também períodos noturnos, fazendo com que muitos moradores ficassem na mão, sem mobilidade. Segundo o vereador, a própria comunidade do bairro fez um abaixo-assinado para trazer melhorias à região. A demanda virou um terceiro requerimento enviado por ele, que questiona essas limitações. Embora sejam bairros de chácaras, há muitos trabalhadores, trabalhadoras da saúde, da segurança que precisam desse deslocamento, precisam do transporte coletivo nesses períodos. A dona Tereza mora há mais de 10 anos no bairro. Tem sentido dificuldade quando o ônibus para e ela precisa caminhar na terra até chegar em casa. Eu espero uma melhora, porque está muito difícil, que melhore mesmo, porque pagando um IPTU nessa proporção, não tem condições, né, de ter um bairro desse jeito. Nós pagamos uma das tarifas mais caras do Brasil. Isso eu não tenho dúvida, há dados assim que demonstram isso. E a qualidade do transporte oferecido para a população, seja no que diz respeito a conforto, a cumprimento de horários, enfim, é extremamente precária. Esse transporte ele é público e precisa garantir, né, a retaguarda, o retorno para a população daquilo que ela paga de impostos, enfim, né? Então é essa questão, precisa ser olhado com atenção. E um projeto de lei apresentado pelo vereador Carmo Luiz proíbe o uso de produtos químicos inflamáveis, combustíveis ou controlados para impermeabilização ou a blindagem de bens em ambientes fechados ou parcialmente fechados. Confira. De acordo com o vereador Carmo Luiz, a morte de um menino de 11 anos arremessado do 6º andar de um prédio em Curitiba foi determinante para o projeto de lei. O que nos motivou a fazer esse projeto foi o que aconteceu em Curitiba com o menino Matheus Henrique Lang, que infelizmente, depois de uma explosão dentro do apartamento em que ele e o pai estavam, junto também com o aplicador do sistema de blindagem, um sistema de impermeabilização, houveram uma explosão muito forte dentro do apartamento que arremessou essa criança para fora, que caiu, foi arremessada pela janela. O projeto de lei complementar proíbe a utilização de produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados para impermeabilização ou blindagem de bens em recintos totalmente ou parcialmente fechados. Nós estamos propondo isto à cidade, mandando para a Secretaria do Verde,
a fim de que, quando houver a necessidade de se fazer uma blindagem, uma impermeabilização, haja toda uma instrução, haja todo um sentido para que a pessoa possa fazer. Então, o nosso objetivo o objetivo é proteger a vida, claro, é o primeiro objetivo de todos, é proteger a vida, fazer com que isso que aconteceu lá em Curitiba não aconteça em nossa cidade e encontrar meios para que, ao usar, sabendo que existe esta probabilidade do uso de impermeabilizantes, inflamáveis em ambientes internos, nós pedimos a proibição deles e mandamos para a Secretaria do Verde. Bom, vereador, a finalidade é justamente evitar esse tipo de problema aqui em Campinas, né? Na verdade, a ideia é mitigar realmente o problema, que nós não tenhamos esse tipo de problema. Só para vocês terem a ideia, o que estava acontecendo na casa do Matheus não era nem a impermeabilização do apartamento, era a impermeabilização do sofá. Ele estava passando um impermeabilizante no sofá, explosão, matou a criança, levou o que estava aplicando o impermeabilizante para o hospital em estado grave. Então, nós precisamos realmente ter uma orientação, ou seja, uma instrução, a fim de mitigar qualquer caso desse em nossa cidade. Bom, e aqui na Câmara, você que nos acompanha, nós tivemos já hoje uma reunião que foi presidida pelo vereador Cecílio e amanhã, olha, a partir das 9h30 a gente tem a reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar a permissão e concessão do solo público em Campinas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Essa comissão de estudos é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E se você quiser saber outros eventos que acontecem aqui na casa, é só entrar no campinas.sp.leg.br. Do lado direito tem a agenda e todos os eventos que acontecem nessa semana. E assim eu fico por aqui, Gabriel. Combinado, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da metrópole, do Legislativo. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher e até amanhã. Até amanhã. Hora da gente balançar as redes pelo Campeonato Paulista, terceira rodada do estadual. A Ponte Preta, no domingo pela manhã, foi até Itaquera enfrentar o Corinthians. Nós temos os gols, 3 gols na partida. Olha só, a Macaca começou melhor que o Corinthians. João Veras, o atacante pontepretano, saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo, ganhou do zagueiro Gemerson e colocou no cantinho do goleirão. 1-0 Ponte. Só que no finalzinho da primeira etapa, olha só, hein, o chutaço que acertou o Matheus Vital, belo gol, 1-1, e depois, debaixo de forte chuva, o atacante Pedrinho fez este pênalti e o Jô, no rebote do goleiro Luan, completou para o fundo das redes de virada. Corinthians 2, Ponte Preta 1. A Macaca segue sem vencer no estadual, numa situação muito difícil no grupo, e o Corinthians conquistou a primeira vitória no estadual. Um pouquinho mais tarde, no Estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas, o Guarani recebeu a equipe do Bragantino. Nós temos os gols também, olha só. Hurtado dominou no peito, ajeitou e o Ramires colocou no cantinho do Gabriel Mesquita. 1-0 Bragantino no final do primeiro tempo. Só que pouco tempo depois, olha só, o Adelan colocou a mão na bola dentro da área. O árbitro foi chamado a sua atenção, expulsou o zagueiro do Bragantino e na cobrança de pênalti o Rafael Costa colocou para o fundo das redes. O Guarani jogou o segundo tempo inteiro com um homem a mais, só que não conseguiu chegar à vitória. Então tudo igual, Guarani 1, Bragantino também 1. O Bugre volta a campo só no próximo fim de semana e a Ponte Preta joga nesta quarta-feira contra o Gama, só que em partida válida pela Copa do Brasil. Na terça-feira, amanhã, a gente fala mais sobre a partida da Ponte Preta pela Copa do Brasil. Vamos falar então sobre a previsão do tempo, né? Aqui nesta segunda-feira, ainda de tempo instável, muitas nuvens na região de Campinas. Hoje tem previsão de chuva para a tarde, mas amanhã o sol volta a aparecer entre nuvens e tem previsão de chuva, só que isolada, sem muita intensidade aqui para a nossa região. Vamos às temperaturas então para esta terça-feira aqui na cidade de Campinas. Olha só aqui na minha tela, 9 de março nós temos mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 29.
Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre o livro Revolução das Rosas. Não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira, hoje o Dia Internacional da Mulher, símbolo das lutas e reivindicações pelos direitos das mulheres contra o sexismo e as desigualdades em relação aos homens. Eu converso agora com a Ueli Carvalho, ela que é empreendedora há 15 anos, empresária, coach, escritora, mentora de líderes e que lançou o livro A Revolução das Rosas, com 27 exercícios práticos para as leitoras interessadas em encontrar um novo caminho de decisões mais conscientes e assertivas. Ueli, seja bem-vinda, boa tarde, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E em um dia como hoje, é importante debatermos as conquistas, o avanço que vocês precisam ter na sociedade, nos grandes cargos, nos salários. E você tem percebido ao longo dos anos esta evolução? Seja bem-vinda e boa tarde mais uma vez. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Obrigada aí por estar acompanhando a gente, né, nesse horário tão precioso que é o horário do almoço. Então, obrigada a todos. E excelente pergunta, Gabriel, porque lá atrás, quando a gente foi desenvolver, né, o livro A Revolução das Rosas, quando a gente começou a selecionar as autoras que estão envolvidas nessa obra, a gente veio buscando mulheres que realmente dão a cara, sabe, para o mundo e que estão dispostas a lutar essa luta que a gente enfrenta diariamente e que estão dispostas a fazer parte realmente dessa revolução que a mulher vem criando ao longo do tempo e que a gente sabe que não é fácil, mas que com força, com coragem acima de tudo, para lidar com tudo isso, né? A gente vai conseguir sim alcançar cada dia mais o nosso espaço na sociedade. Sobre o livro, então, A Revolução das Rosas. Você é uma das idealizadoras, mas o Paulo Sapp, né, também contribuiu. Eu quero saber como é que foi essa construção. Em algum momento houve alguma discussão? Vocês estavam muito bem alinhados? Como é que surgiu essa ideia? Ótimo. Então, é legal, né? Porque a gente sempre brincou que ele era o único homem em meio a tantas mulheres nessa obra. E o legal é que o Paulo, ele tem a cabeça muito aberta, assim. Realmente, ele é um ser humano diferente. Então, ele veio ajudando a construir tudo isso, sabe? Então, não foi, em momento nenhum, empecilho ou confusão de ideias, né? Choque de ideias. Em momento nenhum isso aconteceu. Até porque, por ser uma pessoa revolucionária, ele incentiva as mulheres a serem também. Então, isso ajudou demais, assim. E a construção, Gabriel, do livro, ele veio sendo muito bem feita, assim. A gente pensou em todos os detalhes. A ideia do livro, ela surgiu em outubro de 2019. A gente estava no Outubro Rosa, né? Comemorando o Outubro Rosa. E aí surgiu uma ideia assim, nossa, a gente tem que fazer um livro específico para a mulher, voltado para essa questão de lutar mesmo pela sua própria evolução enquanto pessoa e, consequentemente, a gente faz o mundo da nossa volta evoluir também, né? Então, surgiu através daí e a gente veio pensando capítulo por capítulo. Tanto é que o livro, A Revolução das Rosas, você mesmo frisou que ele traz as atividades ao final de cada capítulo, né? Buscando justamente isso, assim. Prática, leitura e prática. Leitura e prática. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo que comprova que 70% das pessoas que leem não colocam o conhecimento em prática. E isso é muito sério, né? Porque é como se a gente estivesse perdendo o nosso tempo. Você lê, aí daqui a uma semana eu te pergunto, e aí, Gabriel, você leu? Li. E tá, e o que você aprendeu? O que você já colocou em prática na sua vida?
e aí você não se lembra ou você não fez nada com aquilo que você leu. Tá. E isso é muito chocante, assim, né? Na nossa atual realidade, que a gente precisa ter armas, né? E quando eu digo armas, eu digo que o conhecimento é uma arma. O autoconhecimento é uma arma para a gente lutar todos os dias, independente de ser mulher ou não, né? Eu considero conhecimento e autoconhecimento armas. Então, por isso que a gente veio desenvolvendo cada capítulo muito preciosamente e colocando o exercício ao final de cada capítulo, que qual é a lógica da coisa? Lê e aplica, porque aí você vai ter resultado que seja 1% da obra inteira. Você teve 1% de aproveitamento, cara, a gente já está no lucro, assim. Muito bacana. Agora, Welly, eu já trouxe um dado recente aqui, que o brasileiro ele não tem este hábito da leitura, né? Durante um ano, acho que o brasileiro lê se não me engano, 2 livros no máximo. Por que lançar um livro? Você que é empresária, você que é coach, empreendedora, como que surgiu essa vontade de falar, não, mas eu, mesmo com o brasileiro não lendo, eu tenho essa necessidade, eu quero lançar um livro, e a história dos exercícios que você citou, você considera isso um diferencial? Completamente, um total diferencial. E a editora SAF hoje, Gabriel, ela já está com 26 livros lançados. A gente é especialista em livros de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? E qual é a minha missão de vida, assim? É levar o autoconhecimento para o maior número de pessoas possíveis e imagináveis. E uma das formas de fazer isso é o livro. E aí, realmente, a gente tem uma barreira porque as pessoas não têm muito hábito da leitura e tem essa barreira, né? Então, a gente vem, ao longo desses anos, desenvolvendo obras de fácil leitura, obras particularmente pequenas, né? Para o número normal, padrão do Brasil. Então, a gente faz obras menores, a gente utiliza uma linguagem muito fácil e ao link com isso muito profundo para gerar um resultado realmente para quem vai ler. E a gente faz todo um trabalho de conscientização, sabe? Porque, olha, a única coisa que você precisa é saber ler e ter a vontade de ler. E a leitura, eu consigo explicar isso perfeitamente, ela é um hábito. Igual a gente aprende a andar de bicicleta quando a gente é criança, cara, no começo é difícil, no começo a gente cai, no começo a gente, né, enfrenta vários desafios, mas depois que a gente aprende e pega o gosto pela coisa, já foi, você nunca mais vai esquecer. E com o livro é a mesma coisa. Cria o hábito. Eu sempre passo essa dica para todo mundo que me segue. Leia uma página por dia. Só uma página, Gabriel. Quando você vê, você vai estar gostando. Aí você vai ler 2. Aí hoje não deu para ler, lê amanhã. Mas não deixa de ter esse compromisso com você, sabe? E esse ato de ir lá, escolher um livro, ler, é um autocuidado, sabe? É um autoamor com você mesmo. É um tempo, 20 minutos que seja do seu dia, você está destinando aquele tempo a você. E, gente, conhecimento é algo que nada tira da gente, nada. Pode acontecer o que for na sua vida, que vai estar lá e é seu, sabe? E você tem essa arma, como eu falei no começo, você tem essa arma para enfrentar as suas questões diárias. Então, para mim, Gabriel, é a minha missão de vida mesmo, levar os livros físicos para o maior número de pessoas possíveis. Muitas livrarias têm enfrentado crises, né? A gente está vendo um cenário bem caótico nesse segmento específico, mas a gente vem crescendo justamente por isso, assim, porque faz parte de uma missão, sabe? Não deixar o livro morrer, não deixar a leitura morrer e ser uma incentivadora de mulheres a ler mesmo, porque, para mim, é o principal poder que a gente pode adquirir ao longo da vida.
Exatamente, e por isso que as portas da TV Câmara Campinas estão abertas aqui, porque essa é uma luta que nós temos também, este incentivo à leitura, isso é algo fundamental para a nossa sociedade, para fortalecer qualquer democracia, então a gente precisa desta leitura mesmo. Lembrando que você que está nos acompanhando tem a possibilidade de enviar uma mensagem aqui para o L. Carvalho, através do número do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, 19 é o nosso DDD 978293776. Livro A Revolução das Rosas, com as práticas aí para poder transformar a dor em poder e em força. Ueli, me chamou a atenção o título do livro, porque assim, revolução é uma mudança muito abrupta, né? Uma coisa muito radical, algo muito importante que a gente estuda na história, Revolução Francesa, Revolução Industrial, em rede social, a gente sempre fala, a gente precisa fazer revolução. E aí o nome Rosa é um nome bonito, que significa amor, coração, e você juntou as duas coisas, a revolução com a rosa. Como é que você chegou neste nome e qual que é a dificuldade, né, para um autor poder dar um nome para a obra? Você decidiu isso antes ou depois que já estava finalizado? Não, a gente decidiu antes, a gente cria o tema antes, a gente desenvolve o conceito do livro antes, né? E a gente vem decupando quais vão ser as linhas mestras do livro. Então, a gente fez tudo isso lá no começo e realmente foi esse o pensamento lá no começo, Gabriel. Caramba, a gente vai unir revolução com rosas. E aí, como é que é isso, né? E aí, se a gente for estudar, né, o link, estudar a biologia das rosas, a gente vai encontrar várias espécies de rosas, vários tipos de rosas. Umas gostam de sol, outras gostam de chuva, outras gostam de sombra, outras têm espinhos, outras não, umas são de uma cor, outras são de outras. E aí a gente veio fazendo a analogia que a mulher é exatamente assim, né? Cada uma é de um jeito, cada uma reage de um jeito. E aí quando cada uma olha para dentro de si e descobre qual é a sua espécie de rosa, aí você cria forças para ir para fora. Então, a gente acredita, e a gente vem tratando isso no livro, que o poder é de dentro para fora. E o poder da mulher, ele é de dentro para fora. Muitas vezes o homem, por exemplo, o homem tem a força física muito maior que a nossa, às vezes. Então, muitas vezes a força dele vem de fora para dentro. Mas da mulher não, ela vem de dentro para fora. E aí, a partir do momento que eu olho para dentro, descubro qual é a minha espécie de rosa, como que é o meu maior poder enquanto rosa, aí eu estou pronta para ir para frente e criar a revolução necessária para vencer qualquer batalha. E aí a gente vem justamente mostrando que com o autocuidado, com a sua autoestima boa, com você olhando para dentro, com você olhando para si, se cuidando, estando bem, você já provoca uma revolução externa automaticamente, sem precisar nem falar nada, só com as suas atitudes. Você falou uma coisa interessante, né? Que cada mulher, ela recebe de uma maneira a mensagem, né? Como é que é o feedback que você tem recebido? Você percebe essa diferença? E, por exemplo, uma mulher que lê no sul do país, uma mulher que lê no norte do país, que são culturas diferentes, elas vão ter a mesma percepção ou vão ser diferentes? São muito diferentes e eu acho isso incrível. A gente tem recebido, Gabriel, muitos e-mails, inclusive quem aí adquirir o livro, quando finalizar, manda um e-mail para a gente, entre em contato pelo direct do Instagram, porque a gente adora saber a opinião de vocês, porque com isso eu consigo realmente saber isso que o Gabriel me perguntou. E é muito engraçado porque cada pessoa sente um capítulo diferente da outra. E aí, o exercício, às vezes, o exercício 2, por exemplo, é muito forte para uma determinada região e para outra é outro capítulo completamente diferente. Então, a gente consegue perceber e dividindo isso por estados, Gabriel. O pessoal do Sul, por exemplo, os capítulos que são mais racionais, elas gostam mais.
Aí a gente vai para o norte ou lá para Minas Gerais, os capítulos mais emocionais tocam mais elas, sabe? Então, a gente consegue perceber assim, as mudanças e as reações diferentes de acordo com estados e de cada pessoa particularmente, né? Muito bacana e deve ser muito enriquecedor mesmo este feedback, né? Essa troca de mensagens, porque às vezes você escreve pensando numa mensagem, a pessoa recebe de uma outra maneira e isso é realmente muito interessante, né? No livro você conta a história de 27 mulheres que elas relatam dores, perdas. Quem lê o livro, você acredita que vai se identificar? São momentos que todo mundo passa, é um incentivo a entender este sentimento e aí criar algo mais forte para poder dar uma volta por cima, por exemplo? Exato, a gente relata, né, algumas vivências das nossas autoras durante a obra. E o objetivo principal é que o ser humano, Gabriel, ele vai muito pela semelhança, né? Quando a gente encontra algo semelhante, a gente se aproxima. E quando a gente se aproxima, esse ato de se aproximar é porque você passa a não se sentir só naquela situação, né? Você, olha, aquilo acontece com ele também, isso aconteceu com ela também, isso acontece comigo. E aí você vai criando uma força para enfrentar e para achar que tá tudo bem, que não é um bicho de 7 cabeças, que sua vida vai acabar porque alguma coisa aconteceu e tá fora de controle. Então, por isso que a gente vê no livro alguns trechos mostrando, né, o que realmente algumas autoras passaram e principalmente o foco do livro é na solução. Como elas solucionaram determinadas situações ou como você, enquanto mulher, pode solucionar certas situações da sua vida. E isso vai criando aquela luz, sabe, Gabriel, lá no fim do túnel. E aí você começa a enxergar e a sair do problema que você está. E aí, consequentemente, você vai vendo que tem solução. Você vai vendo saídas que, de repente, você não via. E para frisar, assim, que o livro não é nada pesado. Eu fiz muita questão que isso fosse dessa maneira. Embora ele traga situações, né, do cotidiano, que nem sempre são fáceis, mas eu fiz questão de que ele tivesse uma leitura simples, fácil e profunda. Então, garanto a quem vai ler que vai ser leve e que você vai se identificando ao longo da leitura, assim. Welly, recentemente uma revista de grande circulação colocou uma manchete sobre a primeira-dama, que era bela, recatada e do lar, como se isso fosse bons adjetivos para uma mulher e foi bastante criticado, foi bastante discutido nas redes sociais. Como que você enxerga o modo como a sociedade tem se importado em mudar estes conceitos? No seu livro você traz as dificuldades, perdas, esta volta por cima. Você acha que essa discussão, ela tem entrado mais nas redes sociais e você vê um lado positivo em tudo isso? Eu vejo, Gabriel. Eu também já tive muito dentro dessa polêmica, né? Porque como eu já tenho uma jornada de muito tempo, né, no empreendedorismo, então eu não concordo muito com essa fala e o livro veio por muito desses motivos também, assim, porque tudo bem se quiser ser do lar, recatada, tá tudo bem, mas se não quiser ser também, tá tudo bem também, sabe? E o fato de querer deixar a mulher dentro de uma caixinha, isso já passou. Né? Isso já passou, isso já era, não conseguem mais e a cada momento vão conseguir cada vez menos. E o livro, ele vem trazendo questões para colocar a mulher para pensar mesmo, sabe? É esse o objetivo, é colocar ela para encarar a realidade dela, para pensar sobre a realidade dela e modificar o que não estiver satisfeita. Não tá bom? Vai lá e modifica. Você não é obrigada a viver uma realidade que você não quer, que você não tá feliz e que não faz sentido para você. Então, eu costumo dizer, Gabriel, que eu sou uma mulher que luta para levantar outras mulheres. E o livro, ele traz isso. Nós somos 27 mulheres na Revolução das Rosas lutando para levantar outras mulheres que vão ler.
E quando eu digo levantar, é tirar ela da inércia mesmo, sabe? Porque às vezes, por ser multitarefas, as mulheres se acomodam com o papel que ela tá. Então, tá no lar, tá ok, tá casada, tá ok, tudo tá ok. E não é assim. Se você não estiver satisfeita com a situação que você está vivendo, você tem o poder e o dever de ir lá e modificar em busca da sua felicidade. Então, o livro, ele vem realmente dando um chacoalhão nela e mostrando para ela assim, minha filha, acorda, se não tá bom, vai lá e faz uma revolução e muda. Ô Eli, como que nós, homens, podemos entrar nesta briga com atitudes, com falas, já que, infelizmente, muitos homens veem, bom, essa briga não é minha, então eu vou só assistir de fora. Como é que a gente pode participar disso? Eu acredito, Gabriel, que o maior poder que o homem pode... o seu maior poder para ajudar nessa situação é incentivar e respeitar, sabe? Porque a gente ainda vê muitos comportamentos machistas aí pelo mundo que, essa história de feminismo, isso tá na moda, quero ver até quando isso vai durar, elas se juntando pra... Cara, desculpa, mas vai ser assim. E enquanto a gente não conseguir, né, lutar por isso, vai continuar sendo assim. Então, o Eli, acredito que incentivando, porque a gente sabe que a maioria da população é de mulheres. E a mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Porque é mãe, é esposa, então ela está sempre ao lado de um homem. E acredito que se conscientizando disso, eu não gosto daquele ditado que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu não acredito nisso. E eu acredito que os homens, eles precisam ressignificar isso na mente deles. Ao lado de um grande homem sempre terá uma grande mulher. E a partir do momento que eles entenderem isso, ressignificar isso, o jeito de encarar a mulher vai ser modificado, sabe, Gabriel? Porque você para de ver ela como menor que você e você passa a ver nós, mulheres, como uma companheira. Ela tá do mesmo lado que você, ela luta junto com você, ela tá lá todo dia na batalha junto com você e tá ótimo assim. E tem que ser assim, sabe? Exatamente. Eli, você falou sobre o machismo, que eu diria que é estrutural no nosso país, né? É algo a longo prazo, mas que a gente tem que lutar nos dias de hoje. Através das redes sociais, você já recebeu alguma agressão, ou por conta do livro, ou por conta de alguma fala? E como é que é a sua reação? Você responde esses haters, essas pessoas que expressam o seu preconceito, você ignora? Como é que você age? E até para algumas mulheres, para algumas pessoas que hoje estão inseridas nas redes sociais e lidam diariamente com isso. Eu enfrento, eu até venho buscando, né, me posicionar mais, porque quando você coloca a sua cara a público, né, você é muito julgado. Então acaba que, olha lá, é um rostinho bonito que está querendo aparecer. Olha lá. Então, esse tipo de ofensa, né, eu sempre recebo e eu busco sempre me posicionar de que não é um rostinho bonito que quer aparecer, sabe? Eu estudei muito, enfrento muita coisa, assim como as nossas 27 autoras enfrentam e pagam o preço, né, para levar isso aqui pro mundo, porque não é fácil, mas que a gente está aqui para criar essa igualdade. E aí eu não sou muito de responder não, Gabriel. Eu acho que o silêncio já vale mais que 1000 palavras. E a partir do momento que você ignora, a pessoa perde, né, o objetivo dela. E aí eu sempre costumo dizer uma coisa que é assim: a pessoa vem com presente, você aceita se você quiser, né? E nesses casos aí eu não aceito não, muito obrigada, pode ficar para você que eu tô maravilhosa. Não dá o palanque, né, que a pessoa quer e não responder às vezes é realmente... porque aí ele vai perdendo a graça, né? E aí eu acho que vai parando para pensar melhor nas atitudes que tá tendo. Porque se você vai lá e responde, cria todo
né, um atrito ou algo desse sentido, a pessoa vai achar que ela está certa. Então, eu só deixo para lá que a resposta vem lá do alto, não é de mim, não. Welly, para quem se interessou o livro A Revolução das Rosas, como é que faz para encontrar, para comprar, onde acha? Top, vamos lá. Inclusive, na Amazon, né, o site da Amazon, vocês conseguem adquirir. É só colocar lá A Revolução das Rosas, que vocês conseguem encontrar também. E eu preparei, né, algo especial para o dia de hoje, para as leitoras que estão aqui escutando a gente. Então, quem quiser adquirir, né, o livro A Revolução das Rosas, como presente para telespectadoras aqui do programa, a gente vai conceder um cupom de 10% de desconto, tá? Para quem quiser adquirir o livro A Revolução das Rosas. E aí vocês conseguem entrar em contato pelo meu Instagram, pelo direct, que é o LSAF, ou pela própria editora SAF, o SAF é S-A-P-H-I. Só mandar lá, eu quero adquirir, que a gente já vai gerar com os 10% de desconto para vocês. E lembrem, terminou de ler, manda lá o feedback, porque a gente adora ouvir a opinião de vocês. Welly Carvalho, empreendedora, empresária, coach, escritora, mentora de líderes, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa e fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Obrigada, Gabriel. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, se cuidem aí que o bicho está pegando e vamos criar essa revolução. E para os homens que assistem também, vão em busca da revolução de vocês, hein? Obrigada, Gabriel. Nós aqui agradecemos ao Welly Carvalho, falando aí sobre esta igualdade, sobre a força, né, que as mulheres precisam ter nessa sociedade tão injusta que infelizmente nós temos. Olha só, a partir de hoje nós vamos exibir aqui no Câmara Total, durante toda essa semana, a série Covid, as pessoas que tiveram a doença e estão se recuperando. Nesta segunda-feira nós vamos contar a história da enfermeira a Isabel Ruiz, que após 6 meses o teste ter dado positivo, ela segue na fisioterapia. As 2 sessões de fisioterapia por semana em casa são o preço que o corpo da Isabel, enfermeira de 62 anos, ainda paga mais de 6 meses depois de se recuperar da Covid-19. Uma recuperação lenta e difícil, dada a manifestação grave que teve da doença. Ainda meio sem fôlego, ela conta como uma das filhas a buscou para ir ao hospital avaliar os sintomas gripais que achava ser apenas uma alergia. Quando ela veio, que ela ligou, falou: "Mãe, você quer ir hoje mesmo, mamãe?" Eu falei: "Você vem hoje que amanhã eu vou estar morta." Aí ela assustou e veio pra cá. Ela falou: "Tô indo, mas eu não tinha nem tomado banho." Aí eu tomei banho, a hora que eu fui me trocar, eu não consegui me trocar mais. Eu não tinha força física. Aí ela chegou e falou: "Você não está pronta ainda?" Eu falei: "Não, não tô conseguindo me vestir." Aí ela me trocou. E aí ela: "Fica em pé", eu não consegui deitar. Aí ela não falou. Depois que ela me falou que eu fiquei toda roxa. Aí ela ligou pro SAMU. Aí eles falaram: "Só daqui 2 horas." Eu falei: "Daqui 2 horas minha mãe tá morta." Quando a Isabel foi infectada, os primeiros sintomas eram leves, o que fez ela acreditar estar tendo apenas uma crise de rinite ou sinusite, doenças respiratórias que ela já tinha antes. Só que a infecção foi piorando rapidamente. E quando os sintomas já chegaram a um cansaço extremo dentro de casa, ela precisou ser trazida pela família até o hospital, onde já apresentava um quadro de saúde avançado. Aqui, ela tinha pressão alta, saturação a 73% apenas e febre de 39 graus, indicando claramente uma reação intensa do organismo a um comprometimento pulmonar que chegava a 75%. Com esse diagnóstico clínico, não havia outro procedimento possível a não ser ela ser encaminhada direto à UTI. Ela lembra os momentos de tensão que viveu no hospital sob supervisão de um médico no dia em que passou mal. Nunca fiz uma tomografia tão rápida na minha vida. Quando eu voltei, ele falou: "Não, UTI." Falei: "Não, você falou pra mim que eu não ia pra UTI." Ele falou: "Não, mas você vai pra UTI." Eu já tava com 75 do pulmão comprometido.
E aí, assim, muita coisa eu não lembro, mas depois os médicos falaram, eu tive uma hipóxia, o cérebro foi se desligando para eu não morrer. Marta é coordenadora médica do hospital onde Isabel foi internada e entubada. Explica que é comum quadros evoluírem rápido assim, a ponto de o paciente correr risco de morte, principalmente por ser uma paciente com sobrepeso, diabetes e um câncer vencido há pouco tempo, como a Isabel. Hipótese diagnóstica de gripe, né? Então, todas as síndromes gripais, elas têm uma evolução, ainda que muito rápida, né? De uma hora para outra, que nem foi dessa paciente, em 5, 6 dias, no máximo, a gente percebe que os pulmões da maioria das pessoas que acabam tendo um acometimento maior, eles evoluem muito rápido. Ela ressalta que agora o que fica é mesmo a fisioterapia, um tratamento necessário em casos como o da Isabel. Em ambiente de UTI se faz de uma forma diferenciada, estando entubado ou não. A gente realiza os processos de tratamento com fisioterapia. Em ambiente de enfermaria também se faz para tentar melhorar a capacidade pulmonar. E depois, quando sai, vai de alta para casa, essa fisioterapia também é bastante auxiliadora para fazer uma readaptação e uma reabilitação. Porque a gente sabe que depois que sai de ambiente hospitalar, as pessoas precisam passar por uma terceira fase, que é a fase de readaptação. Encontrei a Bel com dificuldade de sair da cama, não conseguia levantar o quadril, um exercício simples que a gente pedia. Movimentação para ela era difícil, sair do quarto para o banheiro, a gente via o cansaço, ela tinha aquela saturação que a gente fala, baixava a saturação dela. Então, dos pacientes em geral, assim como a Bel, ela tinha essa dificuldade. E para eles isso impacta muito na qualidade de vida, né? Então, o fisioterapeuta ele vem para agregar, né, com essa reabilitação. E a gente vai trabalhar tanto com exercícios de força, resistência, para melhorar essa musculatura, né, que eles perdem, como também a parte cardiopulmonar. Tem indivíduo que se recupera mais rápido, né? Mas a gente tem visto que 6 meses, 8 meses, o pessoal ainda precisa dessa reabilitação. Emocionada, Isabel acredita viver hoje uma história que, apesar de ter dificuldades, teve um final feliz, porque ela quis vencer a doença. Que a gente tem que aproveitar a vida a cada segundo, porque é um sopro. Você não sabe quando você vai embora. Eu ouvi muito, quando eu era criança, uma frase assim, pra morrer, basta estar vivo. Sabe? E uma coisa que eu falo, tem que acreditar em a gente. Quem se mata, nós somos nós mesmos. A partir do momento que você desiste da vida, você está se matando. As suas células não respondem. O que eu sempre falo, gente, se cuidem. Porque passar pelo que a gente passou, ver o estado que minha mãe ficou, saber que ela ficou quase uma semana com os rins parados, que ela teve todas as complicações que um paciente grave de Covid pode ter, e hoje ela está viva, ela tá totalmente funcional, ela tem limitações, mas ela tá totalmente funcional, ela tá sozinha na casa dela, depois de a gente ter ficado tanto tempo tendo que ficar junto com ela para fazer as atividades, é uma sensação que eu não consigo dar um nome. E vamos continuar falando sobre saúde agora, porque no Dia Internacional da Mulher, o tema de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre os cuidados, prevenções a doenças, especificamente a todas vocês. Então acompanhe agora Saúde é Vida. Olá, está no ar mais um programa Saúde é Vida aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Olha só,
O programa de hoje é especial. Afinal, dia 8 de março é comemorado o Dia da Mulher. Por isso, essa edição é dedicada a elas. Vamos falar sobre a saúde feminina. E com a ajuda de um especialista que já está aqui na tela comigo, nós vamos falar sobre várias doenças, tirar dúvidas, tudo para deixar a saúde da mulherada aí de casa em dia, não é mesmo, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Viviane Novaes. É um prazer estar com vocês aqui no Saúde em Vida. E um abraço a todos os nossos telespectadores. Doutor, para a gente já começar esse programa com tudo, a gente sabe que várias doenças aí atingem mulheres e homens, mas tem algumas que afetam mais as mulheres? Então, é interessante, porque se nós formos olhar a mortalidade, para ter um dado interessante, né? As doenças cardiovasculares, o que é isso, né? O infarto, o derrame, o AVC, que nós chamamos, né? É a principal causa de morte em mulheres, né? Nós ficamos preocupados com o câncer de mama, com o câncer de útero, né? Com todos os problemas ginecológicos, mas só para o ouvinte ter uma noção, morrem todos os dias no Brasil 470 mulheres de doenças cardiovasculares e aproximadamente 45 de câncer de mama, que é o câncer mais frequente entre as mulheres e é o que dá o maior número de casos de mortes. Então, esse é o primeiro dado importante, Viviane, para chamar a atenção. Você deve ir ao ginecologista, mas você não pode estar desatenta às outras questões da saúde, porque é muito comum a mulher fazer o Papa Nicolau, fazer os exames e esquecer, né, que o colesterol dela pode estar alto, que a pressão dela está alta. Então, esse é o primeiro dado importante a ser registrado. E, doutor, mulher se cuida mais ou homem que se cuida mais? Existe alguma estatística aí? Na verdade, as pesquisas nacionais mostram que cada 6 consultas de mulher, uma é feita por homem. Quer dizer, é a relação de 6 para 1. Isso significa que os homens, de um modo geral, só buscam atendimento em situações de urgência e emergência. E é tão curioso, Viviane, que até a consulta urológica, né, o exame de próstata, os exames que estão afeitos ao homem, são as mulheres que marcam, são as mulheres que levam, são as mulheres que cobram, ou seja, o cuidado que as mulheres têm com a família, no sentido amplo, é muito maior. Viviane, quando você vai a um hospital e tem um idoso internado, provavelmente quem está acompanhando é a moça, é a mãe, é a filha, a irmã, quer dizer, é sempre a mulher que está atenta aos cuidados gerais. Por isso que num momento como esse, de pandemia, se a gente observar, o impacto psíquico das mulheres tem sido maior que o dos homens. As pesquisas estão mostrando, por exemplo, que as mulheres se envolvem de tal maneira nas questões coletivas que elas têm um sofrimento maior físico e psíquico. E, doutora, a gente sabe que várias doenças afetam as mulheres. Só que eu separei algumas aqui para a gente conversar e tirar bastante dúvida, né? Começando pelo câncer de colo. Afeta bastante as mulheres? Como prevenir? O que é? Então, o câncer de colo do útero é um dos mais frequentes entre as mulheres. E ele é causado por um vírus chamado HPV. Esse vírus é adquirido sexualmente, ele provoca uma irritação no colo, uma infecção no colo, que ao longo do tempo pode alterar as células. Então, quando você vai todo ano lá no seu ginecologista e ele faz um raspadinho do teu colo do útero, ou com uma espátula, ou com uma escovinha, ele está, na verdade, querendo pegar células e ver se tem células anormais. Exatamente esse é o primeiro ponto para você questionar. O Papa Nicolau, como é chamado esse exame, ele é classificado de 1 a 5. Quando você está em 1 e 2, você não tem sinais de risco de câncer. A partir de 3, você precisa estar atento e fazer novos exames, e às vezes a biópsia, para que a gente possa confirmar o diagnóstico. Mas é extremamente importante que todas as mulheres estejam atentas
a questão do câncer de colo do útero. O último dado do INCA mostra em torno de 16.590 casos por ano, né? Quer dizer, é um volume grande de mulheres que são acometidas do câncer de colo do útero, que deve ser prevenido e, se tratado, o resultado é muito bom. Doutor, a gente falou aí de câncer de colo e o senhor tinha dito também o câncer de mama. Tem também alguns números aqui do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 66.280 casos novos de mulheres com câncer de mama só no ano passado. O que dizer desses números, doutor? Significa que esse é o câncer mais frequente. E vou dizer para vocês uma outra curiosidade, né? Ele é o principal câncer da mulher, é o que tem o maior número, e na mortalidade ele também é o maior, que está em torno de 18 mil casos ano, tá? Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter, o câncer de mama é muito frequente entre as mulheres? Sim. Ele é o que mais mata? Sim. Tá? Ele supera o câncer de pulmão, que é um câncer que tem alta mortalidade, então ele está em primeiro lugar o câncer de mama. Os homens podem ter, Viviane, é um dado interessante, né? Os homens podem ter câncer de mama, lógico, que é uma situação muito mais rara, mas no último dado nacional nós tivemos 272 mortes, vou repetir esse número, 272 homens. Em 2019, que é o último dado nacional, o ano de 2020 foi muito prejudicado, inclusive em dados estatísticos e tal, mas 2019 morreram no Brasil 272 homens com câncer de mama, que é uma coisa que muita gente nem imagina que pode ocorrer, né? Então, a mulher deve fazer exames regulares, tá? De palpação da mama, diário, quando vai tomar o seu banho, né? Principalmente no período pós-menstrual, deve fazer regularmente exames de imagem. A mamografia é o que classicamente é conhecido, mas o ultrassom também deve ser feito, para que você descubra qual é a alteração que tem e, se necessário, fazer a biópsia. É fundamental, Viviane, que o diagnóstico do câncer de mama seja precoce, para que a cirurgia seja de menor volume, a evolução e o tratamento muito mais fáceis e uma resolução. É comum na sociedade, quando você conversa com os amigos, você escuta assim, olha, ela teve câncer de mama, já faz 10 anos. Por quê? Diagnóstico precoce, tratamento adequado, evolução favorável. O câncer de mama, quando você não trata rapidamente, ele espalha. Ele vai lá para a axila, né? Ele vai para dentro do pulmão, ele pode subir para o cérebro, ele vai para os ossos e para o fígado. Isso nós chamamos de metástase. Por isso que é muito comum você, num caso de câncer de mama, descobrir que a pessoa morreu por um problema no fígado, por um problema no pulmão, porque já é metástase do câncer. E, doutor, o senhor falou aí do toque, para a mulher se tocar, para a mulher também se examinar. Isso deve começar com que idade? Com qual idade a mulher já deve começar a se preocupar com câncer de mama, por exemplo? Você sabe, Viviane, que a nossa preocupação está sendo bastante antecipada no caso do cuidado da mulher, né? Eu sou médico já há 44 anos, né? Eu me formei em 77. E nessa época, na década de 70, a gente postergava o atendimento às meninas, às mocinhas, né? Normalmente a mocinha ia no consultório já muito próximo ao casamento, né? Com 17, 18 anos, né? E elas tinham a primeira menstruação na faixa dos 13 anos. Bom, isso tudo mudou, né? Hoje as meninas estão tendo a primeira menstruação na faixa de 11 anos, elas estão desenvolvendo um corpo muito precoce. E o que acontece? É muito comum, eu acho que você vê isso no teu dia a dia, meninas de 13 anos com corpo de moça, né? Com um corpo desenvolvido, com seios desenvolvidos. Bom, isso leva a gente a antecipar cuidados. Além da orientação que ela deve ter a partir do desenvolvimento do corpo, que começa na faixa de 8 anos,
8 anos as meninas começam a ter aquele botãozinho mamário, né? A maminha começa a crescer. Na faixa de 9, 10 anos, ela já tem pelinhos e o seio continua a crescer. E na faixa de 11 anos, ela já está menstruando. Olha que uma coisa é rápida, né? Então, você tem que se antecipar e orientar esta menina precocemente a se tocar, a se conhecer, a saber o que é menstruação, a saber quais são as queixas. Vamos lembrar disso? Às vezes ela tem uma cólica, né? Não tem uma cólicazinha, ela precisa entender o que está acontecendo com ela, né? Ela tem um problema de higiene, que precisa ensinar para ela como é que ela se comporta durante o período menstrual. Então, respondendo à tua pergunta, o toque na mama, o conhecimento do corpo, a educação na saúde reprodutiva devem ser iniciados mais precocemente. Eu considero que a partir dos 10 anos, a menina deva receber orientações específicas. Nós não podemos esquecer que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período de 10 a 19 anos. Quer dizer, esse é o conceito clássico, né, de adolescente. Então, acredito que a partir dos 10 anos ela deva receber orientação, porque eu acredito que depois, no ano seguinte, ela já estará menstruada. E hoje você tem meninas grandes, né, altas, e podem, naturalmente, ter um desenvolvimento muito precoce. E falando desse desenvolvimento, doutor, vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. As mulheres são mais vítimas, pegando aí já na adolescência? Sem dúvida, porque você tem um espaço de contaminação grande que é a vagina. Ou seja, você tem um local muito amplo para deixar uma bactéria, para deixar um vírus. Então, isso a gente aprendeu muito com a contaminação sexual na época, na década de 80, com a AIDS, em que a gente descobriu que muitas mulheres se contaminavam mais rápido do que os homens, exatamente porque o conteúdo vaginal mantinha o vírus, mantinha a bactéria. O sexo deve ser sempre protegido. O uso da camisinha deve ser uma prática regular, né? É muito comum, Viviane, aqui eu vou deixar até um alerta, né? A gente, no ginecologista, no consultório, recebe a moça que diz assim: ai, Albano, você não sabe o que aconteceu. Você já ouviu essa frase, né, Viviane? Ai, você não sabe o que aconteceu. Eu quero fazer todos os exames, daquele, sabe, com aquela postura de desespero, né? Aí ela conta que teve um sexo casual e não usou camisinha. É muito complicado, porque algumas doenças têm período de evolução muito lento. Então, por exemplo, se você pega uma bactéria chamada gonococcus, que dá gonorreia, né? Em 2 dias, 3 dias, você vai verificar sinais. Mas se você pega um HPV, aquele que causa verruguinha, né? Isso pode demorar anos, né? Nós sabemos que no caso da AIDS, por exemplo, demora 3, 4 semanas para você ter o exame positivo. Então, é muito importante que você faça a proteção com o uso regular de camisinha, né? Para você não só evitar a gravidez, mas também poder ter uma proteção maior. Mas isso que você falou é verdadeiro. O número de mulheres contaminadas aumentou bastante. E é interessante que não foi só na adolescência. Vou contar uma coisa que talvez possa surpreender, né? Aumentou as doenças sexualmente transmissíveis em mulheres mais velhas, inclusive sexagenárias, porque houve nos últimos anos uma abertura maior para sexo, mesmo nas pessoas com mais idade, às vezes viúvas, divorciadas, né, que vão para um novo relacionamento numa idade mais avançada. E muitas vezes elas não têm aquela noção de cuidado que as pessoas têm aos 20 anos, entendeu? Elas se apaixonam e muitas vezes são contaminadas. Então, é um alerta também para as mulheres com mais idade para tomar atenção a essa questão, né? E a gente não tem visualmente, o sexo tem muitos fatores que a gente considera que são discriminatórios, né? As pessoas não imaginam que uma pessoa mais rica, mais bonita, mais atraente possa ter a doença, né? Isso não escolhe, né? A contaminação pode acontecer com qualquer um, né? Não depende da profissão,
da situação econômica. Todos podem estar contaminados, então todos devem tomar o mesmo cuidado. E doutor, acho que vale a orientação para as mulheres, né? Não é porque você está começando um relacionamento, você deve sim exigir o uso da camisinha. Essa é uma prática que a gente pode dizer que depende muito da mulher. De um modo geral, os homens são resistentes. Se a mulher não for persistente, em princípio, no primeiro encontro, porque é aí que normalmente as relações se estabelecem, né? Eu falando isso, as mulheres vão entender. Quer dizer, no primeiro encontro é que a gente percebe o equilíbrio da relação, né? Se a mulher não toma os cuidados necessários no primeiro contato, depois fica difícil ela impor esse tipo de coisa, as restrições ficam mais difíceis e aí complica muito, né? E vou repetir para vocês, o importante é ela entender que se ela for contaminada, ela não vai descobrir rapidamente. Algumas doenças podem demorar, né? Você quer ver uma história que é comum em consultório? Aparecer doenças num determinado momento e a mulher fala assim, mas eu não tenho vida sexual. Nem ela lembra que foi contaminada num momento que já passou 2, 3, 4 meses, entendeu? Porque algumas doenças têm esse período de incubação, de demora para apresentar sintomas muito longo. Doutor, a gente falou muito aí da parte ginecológica. E de outras áreas, mudando um pouquinho para outra área, tem algumas doenças que afetam mais as mulheres? Artrite, artrose, fibromialgia, que tem se falado muito hoje em dia, as mulheres são mais vítimas? Sim, as mulheres, por exemplo, como eu falei, elas são mais vítimas e graves das doenças cardiovasculares. De um modo geral, isso, quem está me ouvindo e assistindo vai lembrar disso. É muito comum você escutar assim, o João infartou, fez uma cirurgia, um stent, está na casa dele. A Maria infartou, coitada, morreu. É muito maior a mortalidade. Hoje a gente sabe que as mulheres têm coronárias do coração, que é aqueles vasinhos, aquelas artérias, que são mais finas e tortuosas. Isso quer dizer o seguinte, as mulheres têm quadros cardíacos que costumam ser mais graves e com menos chance de recuperação. As mulheres são mais hipertensas que os homens. Elas têm mais quantidade de casos de pressão alta. As mulheres costumam ter aumento de peso de uma frequência alta, com diabetes mellitus, tá? Com aumento de colesterol, com aumento de triglicéridos. Então, no quadro cardíaco, as mulheres estão acumulando condições e, de um modo geral, tendo mais problemas do que antigamente. Quando eu era estudante de medicina, nós tínhamos em Campinas 10 homens infartando, 10, para uma mulher. Tá? Hoje, a relação é de 3 para 2. Você fala, o que aconteceu? As mulheres, na vida moderna, têm estresse crônico, mudanças de hábitos e novas exposições. Ou seja, a vida que a Viviane tem hoje não se parece com a avó. Se eu pegar a avó da Viviane e ver a vida da Viviane, a Viviane tem uma vida mais estressada, não tem, Viviane? Com certeza. Ela tem uma vida com novas exposições, coisas que a sua avó nem sabe que existem, tá? Você tem hábitos que são mais irregulares que a sua avó, então você está juntando riscos que são muito maiores que a da sua avó. Provavelmente a sua avó, com 20 e poucos anos, estava em casa, numa atividade doméstica, cuidando dos filhinhos, comendo a comida que ela fazia, né? Tendo a oportunidade de ter pouco impacto externo, né? Pouco estresse. Né? Então, as mulheres estão sendo penalizadas, vou repetir isso que é bom as pessoas entenderem, pelo estresse crônico. O que é estresse crônico? É uma coisa que não se resolve. Vamos dar um exemplo prático. Eu gosto de dar exemplos práticos. A Viviane bateu o carro. Ela fica estressada na hora. Depois o carro vai para a oficina, 2 dias depois, ela só está preocupada em saber como é que vai pagar. Porque o problema já foi superado. Mas, por exemplo, você tem um problema com a sua sogra, com o seu marido, com o filho, e não acaba, né? Aquela coisa que fica o tempo todo. O corpo humano, quando ele é submetido a um estresse crônico, ele tem alterações físicas e psíquicas. Uma das primeiras que acontecem é mudança de humor.
tem hora que fica muito irritada, tem hora que chora, tem hora que ri. Você percebe que a pessoa não está bem. A segunda coisa que aparece rapidamente é a insônia, resultante desse estresse persistente. E o passo seguinte é aumento da ansiedade e nas pessoas mais vulneráveis, a depressão. Bom, então isso tudo que eu falei tem a ver com estresse crônico, mas tem outra coisa. Novas exposições. As mulheres hoje fazem coisas que até 20, 30 anos atrás não era do domínio feminino. Né? Hoje você vê mulher trabalhando na construção civil, você vê a mulher trabalhando com moto na rua de entrega, trabalhando em serviço pesado na indústria, ou seja, ela tem exposições que não eram imagináveis. Outra, mudança de hábitos, não exposição, hábitos. As mulheres estão bebendo muito mais do que bebiam, tá? Elas continuam fumando, elas estão utilizando mais psicoativos. Eu não tomo nada, sabe, Viviane? Eu não tomo nada, eu só tomo um calmantezinho assim, mas é fraco, viu? Você já ouviu essa história, né, Vivi? É só um remedinho, só para relaxar, né? Você toma alguma coisa? Não tomo, mas, sabe, tem umas gotinhas que eu tomo antes de dormir, né? Para tirar a culpa. Então, as mulheres têm essas exposições hoje muito maiores que tinham. O resultado final disso é um maior volume de doenças físicas e psíquicas. Então, você citou, por exemplo, a fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma doença em que você tem dores, normalmente em 10, 12, 15 lugares diferentes, e que no local, dores musculares, parece que você foi machucada, foi ferida, caiu, né? E essas dores não passam com os analgésicos e anti-inflamatórios comuns, porque hoje nós sabemos que ela tem um componente psíquico. Elas melhoram com drogas que são classificadas como antidepressivos. As artroses. Artrose é uma inflamação das articulações. O pessoal antigamente falava junta, né? Quer dizer, quando você força o seu joelho, quando você força o seu cotovelo, quando você força a sua coluna, você tem um desgaste. Com a idade, com o peso e com o exercício. Então, se você está mais gordinha, com o peso aumentado, você vai ter dor no joelho, sim. Você vai ter dor nas costas? Sim. Se você trabalha num serviço pesado, você vai ter dor no cotovelo e no ombro? Sim. Então, as doenças degenerativas das articulações aumentaram muito, porque as mulheres hoje estão submetidas a novas exposições e tem um aumento de peso. Quer dizer, o Brasil está chegando em 18% de obesos e já ultrapassou a 50% de sobrepeso. Quando você sai na rua, Viviane, você olha, você vê uma pessoa com o corpinho legal e uma com o corpinho acima. Isso é, né? E de vez em quando você olha para o lado, você vê mais obesos. Então, o aumento do peso está sendo uma constante no modelo brasileiro de alimentação. E aí, a gente tem que abrir um chavão. As pessoas estão vivendo de uma maneira, hoje, que não é a mais adequada. Ou seja, nós sabemos que os hábitos, hoje, são altamente criticáveis, por isso que nós estamos adoecendo mais do que deveríamos, né? Então, precisa levar em conta que as pessoas devam melhorar os hábitos. Se a gente pudesse dizer assim, o que seria bom, né? Comer direito. Comer direito faz diferença. O que é comer direito? Uma comida mais natural possível, né? Aquela comida que você sentou na mesa, ela acabou de ser feita, ela tem boa qualidade, ela tem uma salada grande, ela pode ter um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mas tem uma carne magra, né? É uma alimentação mais balanceada, que é o termo técnico, colorida, comendo frutas naturais, né? Fugindo dos doces, né? Fugindo dos açúcares concentrados, porque refrigerante, que são coisas que não têm poder nutritivo que seja considerado necessário. Atividade física. A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana de Cardiologia e Brasileira considera que você tem que andar pelo menos 30 minutos, todo dia. Todo dia. Pelo menos 5 dias por semana. Você tem que subir e descer escada. Vou falar uma coisa que quem está me ouvindo e nossos telespectadores vão ver.
Pouca gente hoje levanta a perna para andar. Você reparou isso, Viviane? Verdade, vai arrastando, né? Vai raspando a perna, né? Sabe o que acontece? Para levantar a perna, cansa. Se você, por exemplo, for andar que nem soldado, você cansa a perna. Só que você está exercitando a tua coxa. Por isso que quando você sobe escada, você apoia uma perna e tem que fazer força com a outra. Quem não tem músculo bom não consegue subir escada. E as pessoas estão cada dia abrindo, vamos pensar no que eu vou falar, hein? Abrindo a perna e raspando a perna no chão, arrastando, levantando pouco a perna. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas fazem pouca atividade na musculatura da perna. Com isso, elas gastam menos caloria. O músculo, para contrair, ele precisa de açúcar. Por isso que é comum você comer a barrinha de cereal antes de ir para a academia. O músculo contrai com açúcar. O açúcar é como se fosse o combustível dele. Muito bem. Quem não faz atividade gasta menos açúcar. E o açúcar em excesso pode ter o risco de diabetes, mas antes de você ficar diabético, você vai acumular isso em gordura. Então, qual é o cenário? Você come, sobra, o músculo não gasta e guarda. O que ele guarda na gordura. Todo mundo já ouviu falar em massa gorda. O que é massa gorda? É o excesso de calorias armazenado na forma de gordura. Então, uma dica, andar com a perna levantada. Ah, mas eu fui na feira. Quando você vai na feira, quando você vai no supermercado, você tem que carregar a sacola, não com o braço esticado, flexionando o braço, levantando o braço. Porque quando você levanta o braço, você força aquele músculo do braço chamado bíceps. Ah, mas eu precisei agachar. Quando você for agachar, você não pode pôr o joelho, presta atenção, não pode pôr o joelho na frente do pé. O joelho tem que ser para trás. Só que você, para colocar o joelho para trás, né, Viviane? Você já fez isso, né? Você tem que fazer um agachamento. E se a tua coxa não tiver músculo, você cai. Né? Você fala assim, mas isso é tão simples. É. Se você pegar uma criança e falar para ela, anda, ela levanta a perna. Senta, ela senta com as perninhas esticadas. Agacha, ela agacha com o bumbum para trás. Entendeu? Porque, naturalmente, a gente foi feito assim. É que a gente foi mudando ao longo do tempo. Então, não exposição, Viviane. Álcool, tá? Medicações sem necessidades, tá? Ou seja, ter uma qualidade de vida. Fugir do cigarro, fugir das drogas, isso também ajuda a saúde. E um outro item que a gente considera também importante é uma boa noite de sono. Eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre sono. O corpo humano, durante o dia, tem um grande desgaste. À noite é a hora de você descansar? Sim. Mas é a hora de você refazer uma série de funções dentro do corpo e fazer a memória. Vamos imaginar que você tem uma loja. Durante o dia, a loja está aberta. À noite, vai a faxineira, vai a menina que vai arrumar tudo, deixar tudo bonitinho para no dia seguinte abrir, ok? O cérebro é assim, durante o dia ele sofre uma série de desgaste e durante a noite ele tem o sono para se recuperar. Então, alguns hormônios são produzidos no sono, a memória é produzida no sono, as funções, a limpeza dos circuitos cerebrais é feita no sono. Então, as pessoas que dormem bem se recuperam para o dia seguinte. Ah, mas eu não estou dormindo direito. Eu acordo, eu tenho um sono todo intercortado. Provavelmente, no dia seguinte, você tem uma sensação que nós chamamos de fadiga. Parece que você está cansado, parece que você não dormiu, aí você não lembra direito o que você fez, esquece do horário que estava marcado. Significa que este sono seu foi tão ruim que as funções cerebrais foram prejudicadas. E a insônia hoje, ela atinge, nas cidades grandes, 40% da população. Quer dizer, capitais como São Paulo, cidades grandes, 40% da população. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto. Diante de tudo que o senhor falou, de todos esses problemas, dessa nova realidade da mulher, né? Dessa nova rotina tão corrida, tão estressante, como
se manter bem, como manter o corpo e como manter a cabeça bem? Talvez seja mais fácil do que parece, né? Porque, na verdade, a mulher tem que olhar para ela. De um modo geral, ao longo da vida, a mulher é preparada e cobrada, vou usar um termo pesado, mas ela é cobrada que ela tem que tomar conta de tudo, né? Ela tem que tomar conta dos pais, ela tem que tomar conta da casa, ela tem que tomar conta do filho, ela tem que tomar conta do marido, ela tem que ter emprego, ela tem que ter dinheiro, tem que ter profissão. As mulheres precisam se cuidar, ou seja, delimitar períodos em que ela possa olhar e se cuidar. Então, limitando algumas atividades, distribuindo. É muito comum a mulher, ao longo do tempo, ela quer fazer tanta coisa que ela esquece que ela podia delegar para um outro. Ela podia falar assim, olha, marido, vai você lá no supermercado. Tá? Olha, filho, lava lá o banheiro para a mãe. As mulheres não fazem muito isso, elas acumulam. E acumulam coisas da casa e de fora de casa. A coisa mais comum é você ver mulher sair correndo do serviço, do emprego, às 6 horas da tarde, passa no supermercado, paga, vai buscar a criança não sei aonde, vai fazer não sei o quê, ainda corre para chegar em casa, fazer o jantar e ter um jantar mais gostoso do mundo e tomar banho e estar perfumadinha porque ela tem que ser a mulher mais sexy do mundo para o marido. É muita coisa. Essa mulher, num determinado momento, ela não vai conseguir fazer tudo isso. Então, tem que delegar, tem que cobrar das pessoas que cercam. Não a si mesma. Aprender a dizer, olha, infelizmente eu não posso. Infelizmente, você faz isso e eu faço aquilo. Porque não há uma outra maneira. A partir do momento em que as mulheres decidiram sair de casa e assumir papéis externos, não é possível que ela possa fazer o que ela já fazia e fazer tudo que há uma exigência externa. Quem trabalha fora sabe que as mulheres estão quase todas, eu converso todo dia com mulheres desse tipo, elas estão estafadas, elas estão cansadas, elas estão psicologicamente alteradas, você entendeu? E elas ficam tentando o tempo todo superar isso, como se elas tivessem capacidade, e não delegam. Na hora que o papai dela tem qualquer problema de saúde, você entendeu? Ela larga tudo e vai levar o pai no médico, você entendeu? E ela acha que mesmo tendo 4 irmãos, ela tem que ir. Né? Então, é muito interessante, porque as mulheres se cobram muito mais do que deveriam. Então, a resposta fica o seguinte, não se esqueça de você, se cuide, tá? Procure momentos de lazer, você precisa ter momentos de tranquilidade, você tem que intensificar a espiritualidade. Vou repetir o termo, porque as pessoas confundem. Espiritualidade não é só religiosidade. Você tem que estar de bem com você, para que você tenha uma vida, uma saúde física e mental. Doutor, infelizmente, não dá mais para a gente continuar esse bate-papo, que foi muito gostoso e que eu tenho certeza que ajudou muita mulher a ir lá de casa, viu? Muito obrigada, viu, pelo convite, por aceitar o nosso convite. E já fica aqui uma outra participação, né? Vamos combinar. Eu queria agradecer, Viviane Novaes, a toda a equipe da TV Câmara pelo convite. Deixar um abraço a todas as mulheres que estão nos assistindo nesse Dia Internacional da Mulher, que foi uma luta muito grande. Esse movimento começou na década de 20, mais exatamente em 1922. A Organização das Nações Unidas, ONU, ela concedeu esse título de Dia Internacional em 1975, e os direitos das mulheres vêm sendo, aos poucos, conquistados. Tá? Então, eu deixo aqui um grande abraço como ginecologista e homem, né, que acompanha a vida das mulheres, e, particularmente, um grande abraço a todas as mulheres que fazem parte da minha vida. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Doutor, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada. E como disse o doutor, se cuida, mulherada. A gente se vê na próxima edição do programa Saúde é Vida. Tchau!
Muito obrigado, Viviane Novaes, por todas as informações. Este Saúde é Vida especial dedicado a você, mulher. Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Câmara Total retorna amanhã às 11 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.